Olá, Ah, neste vídeo mostrarei para vocês como nós faremos para instalar ou para utilizar a versão online do Scratch. Então, primeiramente, o Scratch é uma plataforma livre, então ele disponibiliza essas duas maneiras para que a gente possa ter acesso ao software. Então vamos lá. A primeira delas então vai ser a versão offline, né? Então eu vou digitar aqui no nosso navegador, eu vou digitar então a palavra Scratch. Vou colocar a opção então download 2.0. Então vou digitar aqui e vou dar um enter. Vamos então no site original do Scratch, que é esse segundo aqui, ó. Eu vou clicar nele aqui. Ele vai nos disponibilizar então uma descrição básica aqui na parte superior e depois na parte de baixo ele vai ter um passo a passo de como fazer. Então, primeiramente aqui, ó, eu vou ter a opção que ele vai pedir para a gente baixar então o Adobe Air, que é que ele diz para a gente, ó, se ainda não tem, então descarregue e instale a última versão do Adobe Air. Então eu vou escolher aqui a opção Windows e vou clicar então em descarregar. Ele vai abrir então o site do Adobe, né? Então eu vou escolher a opção aqui que vai mostrar pra gente então fazer download agora. Eu vou clicar nele aqui então. E ele já vai começar o download. Próximo. Perfeito. O nosso próximo passo agora então é então baixar já o editor do Scratch. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar no voltar. A primeira opção então era o Adobe Air, então a gente já fez o download. Agora eu vou escolher aqui a opção editor desconectado do Scratch. Essa opção aqui nos dá então o software offline, então a gente consegue utilizar ele sem necessitar da utilização da internet. Então eu vou escolher a opção aqui Windows e vou descarregar. Ele apareceu aqui para mim embaixo, eu vou escolher a opção executar. Clicando em executar, agora é só esperar o download. Quando finalizar, ele vai abrir a opção para a gente instalar então esse software. Enquanto ele vai fazendo a instalação, então a gente tem aqui embaixo a opção materiais de apoio. Então ele abriu aqui para a gente, né? Então a gente pode perceber que ele já tem a opção aqui de escolher onde que eu quero instalar. Eu vou deixar nessa opção aqui mesmo. Ele disse que quer adicionar um ícone na nossa área de trabalho, então eu vou permitir isso. E assim que eu der um continuar aqui na parte de baixo, ele vai já abrir o software quando instalado. Então vamos dar um continuar. Aqui eu dou um concordo no Adobe Air aqui também, né? Ele não mostrou aqui, mas a gente tem a opção sim, que é para permitir esse aplicativo. Então agora eu dou um sim e ele vai começar a instalar. Percebemos que o ícone já foi criado. Perfeito. Ele já abriu o nosso ambiente de trabalho aqui, né? Já está carregando já a parte de teste. Só aguardarmos um pouquinho. Perfeito. Então aqui está o software, né? Aqui na parte ajustamos aqui para poder utilizar. Então esse aqui é a área de trabalho, o ambiente de trabalho do Scratch.
Bom, perceberam que ele veio com a opção em inglês. Caso vocês queiram trocar de inglês para português para facilitar a utilização, podemos clicar aqui na parte superior, nesse globo, né? Clicando nele, ele vai abrir então a opção de idioma. Eu posiciono o cursor aqui em cima dessa flechinha aqui de baixo, que ele vai então arrastar as opções até chegar no português. Quando chegar no português, a gente para e clica em cima e pronto, ele já está traduzido. Então, esta é mais uma opção que a gente tem para poder utilizar o Scratch. Então, a gente pode utilizar ele totalmente em português. Bom, então essa aqui é a interface inicial dele. Então, primeiramente, o que é uma interface? A interface é a interconexão, seria então a junção de duas coisas, né, dois equipamentos diferentes. Então, eles são, são uma maneira de facilitar a digitação, ou melhor dizendo, a construção do nosso pensamento lógico. Então, para que a gente não precise escrever linhas de código, como eu havia comentado, né, para construir um jogo ou um software é preciso que sejam digitado linhas de código. Neste caso, então, ele facilita para a gente. Então, a gente consegue utilizar o software simplesmente arrastando blocos no nosso ambiente de trabalho. Então, se a gente for perceber, ó, a gente consegue então arrastar pequenos blocos. Então a gente consegue vir aqui, por exemplo, ó, escolher uma opção, arrastar para cá e assim vai indo. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai construindo uh, o nosso pensamento lógico e a nossa animação ou joguinho, né? Então, beleza. Então, essa parte é a parte da interface. Então, vamos entender um pouquinho como funciona agora a interface do Scratch. Então, bora lá então. Primeiramente, na parte superior, então, aqui a gente tem a barra de menu. Então, a gente tem a opção arquivo. Na parte do arquivo, a gente tem a opção de criar uma animação nova, criar um jogo novo, né? Aqui abrir seria a opção para a gente poder continuar uma animação que a gente já estava editando há um tempo, né? A opção salvar é salvar como. Salvar como permite a gente criar um jogo novo. O salvar permite a gente salvar o que já foi criado, né? Então vamos supor, eu estava editando ontem uma animação e essa animação eu não consegui terminar. Então eu consigo salvar como, daí eu crio essa animação e na próxima vez que eu for querer continuar essa animação, eu abro o arquivo. Quando eu parar de editar, eu clico em salvar. Aí ele vai simplesmente salvar as modificações e não vai precisar criar o arquivo novamente. Bom, aqui embaixo a gente tem a opção de compartilhar no site, mais para frente a gente vai poder utilizar. Aqui a gente tem o menu editar, então se a gente clicar no editar a gente vai ver algumas opções que a gente pode modificar, por exemplo, disposição do palco, a gente consegue modificar essa disposição. Então, por exemplo, aqui eu consegui diminuir ó, o palco, então eu posso aumentar ou diminuir, então tem essas duas maneiras. Aqui eu tenho a opção de dicas e a opção sobre. Dicas, então eu vou abrir um menu lateral, aqui com algumas dicas para poder utilizar. Lembrando que todo em inglês, né? Então quem tem um pouquinho de dificuldade, acompanha o curso que a gente vai conseguir construir bastante coisa. Bom, então aqui o sobre tem as opções de quem criou, tem o vídeo de apresentação do Scratch e assim por diante. Então vamos lá. Deixa eu só clicar aqui. Bom, vou fechar aqui então. Tranquilo. Então, para a gente poder continuar, então, a gente vai dar uma olhadinha agora o que representa cada coisa dentro do Scratch. Então, primeiramente, aqui nós temos o menu edição e salvamento, como eu já tinha comentado, as opções que a gente tem. Depois, a gente vai ter, então, aqui na parte desse menu aqui, a gente tem a opção de editar som, editar roteiro, as fantasias do próprio Scratch. Depois a gente vai ter então aqui, nesta parte aqui teremos então as categorias dos blocos. Cada categoria é representada por uma cor.
Então, azul forte, então movimento. Então, todos os blocos da categoria movimento são da cor azul forte. Todos eles aqui embaixo também, ó. Depois teremos a opção aparência. Então, todos eles têm a sua cor específica. Som, caneta, variáveis, eventos, controle, sensores, operadores e mais blocos. Então aqui é possível criar um bloco novo diferente desses outros que estão aqui. Bom, então para a gente conseguir entender bem como funciona, sempre quando a gente clicar e arrastar um bloco para essa área aqui que é conhecida como área de programação, então eu posso clicar aqui, escolher a categoria eventos, por exemplo, e clicar aqui, ó, quando clicar em. Quando eu colocar esse bloco aqui, eu posso dar um play para executar a minha animação. Por enquanto ele não fez nada, mas ele pode fazer se eu mandar o meu personagem fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou botar para ele mover 10 passos. Então ele vai mover 10 passos. Vou colocar para ele girar. Então, ó, toda vez que eu clicar na bandeira, ó, ele vai mover 10 passos e girar. Ó. Então, ele está indo para o lado e está girando. Ah, mas se eu quiser que ele faça isso sempre, como é que eu faço? Então eu faço o seguinte, eu clico aqui, por exemplo, em controle, ó, escolho a opção sempre. Então, se eu clicar uma vez agora, ele vai então fazer este movimento, ó, girar. Então, desta forma que funciona. Bom, então aqui temos a categoria. Essa área aqui então é conhecida como área de programação. Então, é a gente que decide o que vai ser os blocos para cada personagem, tá? Continuando, aqui na parte superior nós temos então a edição dos objetos que estão no palco. Então nele é possível duplicar um personagem. Então se eu clicar no personagem aqui eu posso duplicar ele, ó. Então eu quero colocar um outro gato. Eu posso recortar esse personagem. Então eu tirei ele dali da tela. Eu posso aumentar esse personagem e eu posso diminuir ele. Como que eu faço? Clico aqui, clico no personagem e ele vai aumentar ele. Ou diminuir. Bom, essa aqui então é o info, né, a ajuda do bloco. Então cada bloco vai ter a sua informação. Então clicando nele eu vou ter disponível aqui a informação de como que eu uso. Lembrando que ele vai ser em inglês, mas quem tiver alguma dificuldade pode dar uma procurada que a gente consegue encontrar bastante coisa sobre cada bloco. Bom, agora nessa parte aqui temos disponível então o palco e aqui os nossos personagens, que depois vão ser conhecidos como sprite. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, tudo que eu quiser colocar em relação a palco, a gente tem que clicar primeiro aqui e aí teremos as opções do palco. E aqui o mesmo ocorre com os personagens. Lembrando, posso ter quantos personagens a gente quiser, posso ter quantas imagens de cenário a gente quiser. Tá? Então é bem tranquilo de se entender. Então essa área aqui, onde a gente pode definir o seu ator e o seu palco. Palco e o ator. Tá? Aqui nós podemos retirar o zoom e aqui dar o zoom, tá? Nos nossos blocos aqui. Bom, pessoal, então, primeiramente era isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, assista o vídeo novamente. Nós conseguimos encontrar bastante material no nosso curso. Tenham paciência que essa é a primeira aula recém, mas assim que a gente for evoluindo no projeto, vocês vão ver que a ideia de pensamento lógico, o raciocínio de vocês vai acabar melhorando um pouco, porque vai acabar sendo natural para a gente construir essa ideia, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente executa com maior facilidade. Tá? Então, até a próxima, ótimos estudos